Vamos começar o estudo da noite. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 28, ainda na sessão Prece pelos Outros. Vamos estudar os assuntos prece para um nascimento e prece por um agonizante. Então vamos começar. Prece por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meios das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Segundo assunto da noite, preces por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper. E os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo senão por um fio, enquanto que, na outra posição, a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Vir adiante, preces pelos doentes, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. Então, queridos irmãos, depois da leitura, vamos ao nosso estudo. E conosco, nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do nosso estudo, vamos convidar a nossa amiga, a nossa irmã, Deusair Maria. Boa noite a todos, boa noite aos encarnados, aos internautas, que Jesus e a espiritualidade amiga possam auxiliar nós nesse estudo desta noite. O que foi proposto para nós hoje, para nós poder ler sobre, falar um pouquinho sobre as preces, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como a nossa querida irmã acabou de estudar. E hoje vamos falar sobre o nascimento. E eu achei muito importante porque eu sempre gosto, né, de estudar sobre as preces, porque às vezes a gente estuda o Evangelho do começo ao fim e a hora que a gente chega ali nas preces a gente pula, né? E foi muito bom, né, este convite para nós poder falar sobre as preces, porque a gente está tendo mais conhecimento. Essas preces do Evangelho que Kardec deixa para cada um de nós é de grande importância, de grande reflexão, para nós poder entender um pouco mais o que é este renascimento, o que é o desencarne. Hoje teremos dois temas que vamos falar, sobre o nascimento, né, e sobre o desencarne. E então é o seguinte, gente,
Kardec fala para nós, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a necessidade da reencarnação ou da encarnação. Os espíritos perguntam para Kardec, o Kardec, aliás, pergunta para os espíritos qual o objetivo da reencarnação dos espíritos. E os espíritos respondem para o nosso querido codificador: Deus lhes impõe a reencarnação como objetivo de fazer chegar à perfeição. Porque, meus irmãos, quando nós encarna aqui na Terra, nós encontramos com nossos desafetos. E estes desafetos estão dentro do nosso lar. Às vezes a gente acha que está longe de nós. Não, estão dentro da nossa casa. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser o nosso vizinho do lado. A gente não fica muito longe dos nossos desafetos, não. E o porquê? A bênção da reencarnação. Precisamos a cada dia agradecer a Deus, nosso Pai, por Ele conceder para cada um de nós essa dádiva, que é esta volta aqui no planeta Terra. Porque esta volta nossa aqui na Terra é para nós, cada um de nós, resgatar o nosso passado. Porque a gente sabe que nós não fomos bonzinhos. Cada um de nós, gente, veio aqui para resgatar aquilo que a gente deixou lá atrás sem fazer. Aquilo ali que a gente pensou assim, não, deixa para depois eu perdoo, depois eu converso com fulano, depois eu faço as pazes com o ciclano. Não, a reencarnação é para isto. Não adianta nós deixar para depois. É nós mesmos que vamos ter que pagar. O Chico Xavier fala para cada um de nós, no seu livro, eu não sei qual livro, agora não me vem no pensamento, mas fala o seguinte, que até o banco parcela nossas dívidas, que dirá Deus, nosso Pai. E quantas vezes for necessário, vamos reencarnar aqui na Terra, sim. Enquanto nós vamos plantando as boas sementes, colhendo os bons frutos, aí vamos diminuindo, né? Fazendo a caridade, tendo amor ao próximo, vamos diminuindo essas vezes que vamos reencarnar. Mas quanto mais, né, nós formos fazer o mal, ser orgulhoso, né, ignorante, o que acontece? Vamos voltando a cada dia aqui na Terra. Tem um livro, o livro no capítulo 22, Os Mensageiros, o titulado falando o seguinte, os que dormem. Vale a pena, gente, a gente estudar esse livro de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fala o seguinte para nós, que Aniceto chega lá no plano superior, no plano espiritual, aonde está mais de 1.900 espíritos, 1980 espíritos dormindo, espíritos, vamos dizer assim, tipo paralisado, entendeu? E eles estavam ali, e Aniceto fala o seguinte, pergunta, né? Por que esses espíritos, por que eles estão assim, né? E aí os espíritos respondem para eles que este grupo, nós vamos dividir grupo de 400 espíritos, dividindo porque não tem voluntário, como aqui na Terra não tem, no plano superior também não tem. Muitos voluntários também não. Precisamos aumentar os trabalhadores. Não somos trabalhadores da última hora? Cada um de nós tem direito ao nosso salário, sim. E o que acontece, gente? Ele fica assim, impressionado, triste,
Porque aquela quantidade de pessoas que estão lá paralisado. Sabe quando fica uma pessoa assim, paralisado? Esses espíritos estavam lá, paralisados. E eles tentando, equipe espiritual, dividindo aqueles que estavam para acordar, dividindo daqueles que não iam acordar. Tinha espíritos lá que tinha 700 anos. 700 anos que esse estava lá parado. Aí o que acontece, gente? Estes espíritos que estavam para acordar, eles foram dividindo eles, colocando remédio, colocando comida, né? Aquelas lá no plano superior, que é tudo diferente aqui da Terra, né? Tipo um alimento pastoso, alimentando aqueles espíritos para eles reencarnar, para eles ter uma nova chance. Porque Deus, nosso Pai, é misericordioso. Ele disse que nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Porque o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai eterno, ele não deixa nenhum de nós ficar lá dormindo. Né? Quando tem umas religiões que falam, né, não, né, eu vou dormir até Jesus voltar. E essas religiões, gente, esses espíritos chegam lá e imaginam assim, ah, não, eu tenho que ficar só dormindo. Eu tenho que ficar aqui só parado. E aí, Aniceto pergunta, e os demais? Como que vão fazer com eles? Que eles estão recebendo alimento e medicação mais densos, mas é somente uma vez por dia que eles têm o direito de receber esse alimento. Porque imagina 1.980 pessoas para 80 voluntários. Era 5 pacientes para cada um. 5 pacientes. Agora, vocês imaginam, nós aqui no Centro Jesus de Nazaré, a gente às vezes atende, né, os irmãozinhos desencarnados, ali na sala de desobsessão, às vezes atende 6 pessoas, a gente já sai daqui exausto. Agora, imagina direto, todos os dias, entra anos e sai anos, a gente atendendo essa quantidade de espírito desencarnado, espíritos endurecidos, espíritos que não querem a palavra de Deus, espíritos que às vezes nem sabem que desencarnou. Agora imagina como que é esse renascimento. Por isso que precisa de um pai, de uma mãe muito bem preparado para receber esses espíritos, porque nós que somos mães queremos que os espíritos que reencarnam na nossa casa, na nossa família, sejam espíritos bonzinhos, né? Aquele espírito sem defeito, aquele espírito que só que é evoluído. E aqueles espíritos que desencarnaram com suicídio? E aqueles espíritos que estão lá há mais de 700 mil anos parado. Como que acha que vai reencarnar? Por isso que Deus, nosso Pai, fala na sua prece. Deus perguntará para nós, pais e mães, o que fizeste do filho que eu te confiei? Eu imagino assim, eu pego meu filho de 1 mês, entrego para uma família, e aquela família, ela vai viajar com ele. Como que eu vou ficar, será? Assim é Deus, nosso Pai, com cada um de nós. Ele entrega um bebê na nossa mão, e ele, como diz o outro, ele imagina que nós vamos dar conta de entregar este espírito bem melhor do que veio para nós. Às vezes chega aqui, a gente bate, a gente põe de castigo, porque às vezes a educação é necessário, mas não o espancamento. E o que acontece quando nós entregamos esse espírito? Será que nós estamos entregando esse espírito para Deus melhor do que nós pegamos? Será que cumprimos a promessa lá no plano superior, quando a gente, em desdobramento, a gente vai lá para poder receber esse espírito e faz a promessa? Não pode deixar. Ele vai chegar aqui na Terra e eu vou ser um pai exemplar, uma mãe exemplar, vou cuidar dele com muito carinho. Aí, quando chega aqui na Terra, a gente às vezes nem liga. Às vezes está fazendo errado. Ah, não, deixa esse menino, é custoso, né? Dá o celular para esse menino.
Nossa, esse menino é uma tentação. Nossa, mas esse menino é assim. E às vezes a gente precisa do nosso exemplo. Nós somos pais e mães, precisamos dar bom exemplo. Porque tem uma mulher que Chico fala num dos seus livros, fala o seguinte, que quando ela chegou lá no plano superior, que ela viu seu filho no umbral, ela chorou amargamente, pedindo a Deus para voltar na terra, para conceder outra oportunidade dela com aquele espírito, para que ela pudesse amá-lo novamente. Porque ela mesma tinha levado ele para as drogas. Ela mesma tinha dado bebida para ele, colocado bebida no copo para um filho. Imagina só. E o filho começou a roubar, matou pai, matou tio, matou avó. E quando ela vê esse espírito em sofrimento no umbral, meus irmãos, que arrependimento, que tristeza desta mãe. Por isso, nós que somos pais, somos mães, devemos dar boas coisas para os nossos filhos. Porque nem Deus, nós que somos pais e mães, não temos coragem de dar pedra aos nossos filhos, que dirá Deus nosso Pai para cada um de nós. Somos todos filhos dele. Então precisamos, gente, de amar o nosso próximo, esse espírito que reencarna, que volta no nosso corpo, é porque grande missão temos com ele. Deus, nosso Pai, como diz Chico Xavier, não erra o endereço. Estamos na casa que merecemos, na família que escolhemos e no lar que nós mesmos quiseram vir. Às vezes chegamos aqui, a gente acha que o lar, nossa, esse lar meu está tão ruim, de fulano é melhor, mas foi o que nós merecemos, foi o que nós escolhemos, foi o que nós merecemos. Porque dizem que em uma reencarnação a gente vem pobre e em outra a gente vem rica. Para a gente poder saber, entendeu? A gente poder dar conta, né? Porque a prova da riqueza não é fácil. A prova da pobreza é muito mais fácil, porque não tem tanto orgulho. Mas a prova da riqueza é difícil, é muito difícil. E quando essa criança reencarna, ela é só uma criança. Quando a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec, que eu já falei, vou repetir para frisar bem. Vocês chegam em casa e lê, para vocês tirar mais aproveito, né? E aí Kardec fala, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. É só uma criança. Vocês lembram que eu falei no começo? Daquelas 700 de 1.198 espíritos dormindo. Lembra que eu falei? Está lá no livro Mencionários. Os mensageiros, aliás, desculpa, gente, os mensageiros, viu? Lá no capítulo 22, titulado Os que Dormem. Vocês lembram que eu falei lá para vocês que eles estão lá dormindo? Então, quando Kardec, os espíritos respondem para Kardec assim, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. É só uma criança. É só um espírito, precisamos de voltar. Então, pega eles de qualquer jeito que eles estiver e traz para reencarnar. Porque a bênção de Deus, ela é grande demais. Porque senão, gente, nós estaríamos lá sofrendo até no dia de hoje, paralisado até no dia de hoje. Por isso estamos aqui, para nós poder cumprir a nossa missão. Agora vamos passar para... São 2 títulos, né? O nascimento e o desencarne. Infelizmente, meus irmãos, nós não estamos preparados
para esse desencarne. Cada um de nós, quem aqui está preparado para perder, que a gente fala perder, entre aspas, né? Mas a gente não perde nada, porque não é nada nosso. Quem aqui está preparado para poder enterrar um filho, enterrar uma mãe, enterrar um pai, um marido, a esposa, ou que seja aquela pessoa que nos é caro? A gente fica muito abalado nesse momento. Mas é hora de voltar para casa. Temos que entregar porque sabemos que não somos donos de nada. E esta prece fala muito, muito bem. Fala o seguinte: Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Que eu possa fazer em paz, sob o amparo de nossa misericórdia. Bons espíritos, que acompanhaste na sua vida terrena, não abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe força de suportar os últimos sofrimentos, porque deles passar neste mundo, para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a, para que ele chegue, ou ela chegue, consagre o arrependimento de sua falta aos derradeiros lampejos da sua inteligência, aos que momentaneamente ainda lhes advém, fazer que o seu pensamento possa agir de maneira e ajudá-la a superar-se com menos dificuldade, e que ela ou ele leve consigo, no momento que deixa a terra, as consolações da esperança. Pois é, meus irmãos, esta hora não é fácil para cada um de nós. Ninguém de nós, como eu já disse, não está preparado para esse desencarne. Mas no livro Vinícius, na página 221, Alegria de Viver, 231, desculpa. Quando este seca, a vida morre. Quando a gente não tem mais ilusão de comprar nada. Vocês já viram, gente? A gente vai ficando mais velha, mais de idade, a gente parece que perde a ilusão. Não pode. Porque quando a gente tem uma ilusão de comprar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de ajudar alguém, de ir na casa de alguém, de visitar alguém, nossas células estão vivas. Agora, quando a gente vai deixando nossas células morrer, quando a gente vai ficar pacado dentro da nossa casa, aí células vão morrendo. E ali, quando a gente não tem mais vontade de viver, morre. É como uma enxada. Quando a enxada enferruja, ela não corta mais nada. Por isso, não podemos deixar, mesmo que estamos já mais de idade, estamos com dor, mas vamos tentar andar, vamos tentar evoluir, vamos ver alguma coisa que nos interessa, vamos fazer, tipo assim, às vezes a gente tem um planejamento de uma viagem, pode ser médio prazo, longo prazo, curto prazo, fazer cartaz nas paredes, deixar para nós lembrar, nossa, eu vou fazer isto, entendeu? A gente tem que ter voz ativa, temos que ter vontade, estudar o Evangelho. Eu vou ler aquele livro assim, assim, para não deixar que a nossa memória morre, porque aí pode ver as doenças, por causa que a gente descuidou. Então, cada um de nós precisamos de nós exercer o nosso cérebro, às vezes até destrancar a porta. A gente destranca a porta só com a mão direita, né? Aí o nosso cérebro já não ativa tanto mais, não. Vamos tentar destrancar, né? Pegar as coisas com a mão esquerda, para nós ir ativando o nosso cérebro do outro lado, para que possamos não deixar morrer, deixar enferrujar, né? Vinícius fala para nós que não deixar secar, para não morrer. Porque não há vida onde não há alegria. Se nós estiver triste, nós vamos morrendo, entra a depressão, entra o desgosto da vida, né?
Por isso que nós precisamos evoluir cada dia mais e, tendo alegria, agradecer a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, porque não sabemos quando Deus vai deixar nós vir novamente. No livro, gente, Obreiros da Vida Eterna, narra o processo da desencarnação de Dimas. Eu não sei se vocês já viram, mas chega em casa, coloca lá no YouTube a desencarnação, o processo da desencarnação de Dimas, para nós compreender um pouquinho como que faz esse deslance, né, do corpo material com o nosso perispírito. Esta hora precisamos estar preparados para nós não ficar apegados nos bens materiais. Porque se nós ficarmos apegados nos bens materiais, gente, vai ser muito difícil esse desencarne, esse desenlace, né? Porque é o espírito e o corpo estão enlaçados ali, emaranhados. E aí, o que acontece se nós não tiver o desencarne? Vamos dizer assim, começar a desencarnar encarnado, nós vamos sofrer muito. Porque quando a gente vai para o plano superior, gente, às vezes a gente fica aqui na Terra. Não adianta. A gente fica aqui agarrado nas coisas. No livro O Céu e o Inferno, gente, um livro maravilhoso, essa codificação do nosso querido Allan Kardec, são 5 livros. Maravilhoso. Primeiramente, né, o livro, né, dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, a Gênesis, né? Então, o que acontece? No capítulo 2, fala para nós a passagem do livro dos médios, fala sobre essa passagem desse espírito para o plano superior. Porque nós aqui, nós achamos que nós desencarna aqui, mas lá nós estamos renascendo novamente. Então, traz o relato de espíritos falando como que foi esta passagem. Quanto mais desprendido, mais fácil. Quanto mais forte for este apego, é mais difícil. Vocês lembram, gente, daquelas pessoas na cidade de Brumadinho? Imagina só, gente, como foi difícil esses espíritos desencarnar, desapegar aqui das coisas materiais, porque foi assim, foi de uma hora para outra, foi muito de repente. Ninguém estava preparado para passar aquilo ali. Agora imagina o desespero desses espíritos, o desespero dessas famílias, quando foi todo mundo tomado por aquela lama. Agora imagina só como que chegamos no plano superior. Chegamos em estado, gente, deplorável, de desespero. Cadê minha casa? Cadê minha família? Cadê meu carro? Cadê isso? Cadê aquilo? Agora vamos imaginar Chico Xavier, o desencarne de Chico. Que serenidade, que maravilha. Quantas pessoas passavam ao redor do seu caixão? Tem relato de pessoas que estavam com problemas de saúde, que ao colocar a mão no caixão de Chico, de longe, né, porque fizeram, né, um isolamento ali, porque precisava, né, proteger o nosso querido Chico, o corpo dele. E ali imagina, gente, pessoas relatando que foram, vamos dizer assim, não, a doutrina espírita não pode falar em cura, né? Porque é nosso merecimento. Se a gente recebeu, né, uma dádiva de Deus, foi por causa do nosso merecimento. Mas aquelas pessoas que passaram ali ao redor do caixão do Chico, que estava passando mal, se melhoraram. Mesmo o Chico desencarnado, a sua luz, a sua magnitude, a sua energia espiritual, aquilo ali tomava conta daquelas pessoas. Diz que a sua luz brilhava 10 quarteirões.
Agora imagina, às vezes a gente faz o evangelho no lar, a gente às vezes tentando que essa luz brilhe pelo menos até o nosso vizinho. Agora Chico não, 10 quarteirões. Imagina este espírito, quando desencarna, como é recebido no plano superior. Sereno, tranquilo, missão cumprida. Eu fiz tudo aquilo, mais, eu falo mais. Chico fez muito mais do que aquilo que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio dar o exemplo para cada um de nós, de um cristão, de um missionário de Jesus. E assim foi também Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono aqui, que eu não canso de falar, que é o patrono aqui deste salão de convenções, desta casa abençoada aqui, Centro Espírita Jesus de Nazaré. Imagina o desencarne de Dr. Bezerra de Menezes, como foi lindo, como foi maravilhoso. Por isso, cada um de nós vamos a preparar, porque como essa luz está iluminando, gente, a desencarnação é certa. Cada um de nós vamos passar por este processo, ou mais cedo ou mais tarde. Ficamos com medo? Ficamos. Mas vamos a preparar agora, começar hoje. Vamos começar hoje a estudando, a fazer o bem. Porque quando nós for desencarnando, tirando, né? Desencarnando, largando este fardo, este macacão de carne, nós vamos sentir mais maneiro do outro lado. Ter um bom lugar onde a gente possa trabalhar. Eu falo assim, que se Deus me perdoar, eu queria pelo menos uma vassoura para me trabalhar do outro lado. Porque ficar parado é muito triste. Já pensou chegar lá, ficar só dormindo, só quietinho, parecendo que a gente está com aquela doença de paralisia, né? Então, gente, o que acontece? A gente muitos de nós temos que a preparar para esta hora. E vamos pedir a Deus a benção, vamos pedir a Deus as forças, que é fácil, não. Mas vamos orar por aqueles que foram embora antes de nós, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. Vamos orar por eles, porque quando nós desencarnar, nós vamos precisar muito de oração. E hoje também, gente, eu queria, para nós finalizar, eu queria, pedir a Deus, a Jesus, para todos os meus irmãos que vieram aqui hoje, que tiveram a paciência de me escutar, que Jesus dê força, coragem, luz para cada um de vocês. A gente é só uma formiguinha na doutrina espírita, a gente tem muito caminho ainda a percorrer, mas a minha vontade, o meu amor por essa doutrina é muito grande. Por isso eu agradeço a cada um de vocês, encarnado e desencarnado, os internautas que depois vai ver este estudo. E, para finalizar, gente, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, que visite a casa de vocês este mês de dezembro, que é o mês do nascimento do nosso Mestre Jesus. A comemoração é para Jesus, não é para o Papai Noel. Deixa Jesus entrar na casa de vocês. Convida ele. Reúne com seus familiares antes da ceia. De mãos dadas, faz uma prece. Agradece a Jesus pela oportunidade de estar reencarnado, pela oportunidade de ter um lar, pela oportunidade de estar junto com seus familiares, porque tem pessoas que não vão poder estar. Tem pessoas que estão debaixo de uma ponte. Tem pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que estão andando descalço. Então agradeça a Jesus. E que Maria Santíssima, com seu comboio, que ela, no mês de dezembro, a nossa Mãe Maria Santíssima,
É o mês que acha mais fácil, que ela acha mais fácil com os servos de Maria a visitar lá naquelas catatumbas, lá naqueles lugares tristes, aonde está os espíritos suicidas. É lá que Maria Santíssima vai, neste mês de dezembro, e outros meses também. Mas esse mês é mais fácil por causa do amor que abrange a terra, por causa do nascimento do nosso Mestre Jesus, por causa do Natal, por causa da confraternização em família. Por isso, gente, vamos orar por aqueles suicidas, para aquelas mães que perderam os seus filhos, que não estão neste Natal, por aqueles pais que estão com seus filhos, às vezes em um hospital. É isso que eu peço a cada um de vós. E um Feliz Natal. Que o nosso Mestre Jesus possa iluminar a cada um de vocês. Que o nosso Mestre Jesus possa visitar a cada um de vocês nesta noite maravilhosa. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Feliz Natal a todos.